Alô, senhor Deputado presidente capitão Paulo Teixeira, por favor. e demais parlamentares que estão aqui nesta casa. Venho a este plenário novamente para falar de assuntos de total interesse da sociedade brasileira e que muito tem sido deturpado por personagens do mundo político, como também midiáticos. Gostaria aqui de fazer uma referência ao ex-ministro da Saúde, Mandetta, que deu uma entrevista recente e comentou que o Ministério da Saúde serve como uma espécie de toma lá, dá cá, por parte dos governos federais, dos presidentes da República. E na sua crítica, o ex-ministro diz que a presença dos militares no Ministério da Saúde está servindo como uma espécie de barganha política feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E ainda, de acordo com seus comentários, Mandetta disse que o Ministério da Saúde está, na verdade, sendo uma ocupação militar, onde vários militares sem conhecimento técnico estariam desempenhando funções ali naquele ministério. O ex-ministro Mandetta também disse que os militares, eles trabalham focados em promoção. Então, como o militar quer ser promovido, em tese, ele estaria trabalhando para agradar o seu superior hierárquico e, assim, receber um bom conceito para que, na data prevista, ele possa ser promovido. E teceu diversos comentários em relação à presença dos militares no Ministério da Saúde. Inclusive, Mandetta tenta apontar para a direção do presidente Bolsonaro a total responsabilidade da guerra ao coronavírus no Brasil. Vamos, então, a alguns pontos. Primeiro, senhor Mandetta, o presidente Bolsonaro chegou ao poder e, pela primeira vez na história do Brasil, senhor Mandetta, desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pela primeira vez, à exceção dos governos militares, nós temos um presidente que governa sem estar ligado a um partido. Um presidente que governa sem partido. Justamente por conta do toma lá, dá cá. Mandetta, há 1 ano e 6 meses que o presidente governa sem utilizar o tal discurso da governabilidade e, com isso, chamar certos grupos políticos para conversarem na calada da noite assuntos nada republicanos. Já faz 1 ano e 6 meses de uma verdadeira abstinência. E nós sabemos, e você, que já foi secretário de Saúde, já foi deputado federal, já deve ter ouvido falar sobre conversas nada republicanas
Na calada da noite, na calada da madrugada, na escuridão, quando toda a sociedade está dormindo. Você já deve ter ouvido falar destas coisas. Talvez por isso que você pense que o presidente Bolsonaro esteja usando os militares lá no Ministério da Saúde como uma espécie de barganha ou de toma lá da cá. Será que o presidente Bolsonaro vai ficar barganhando com os generais? Vamos conversar, ver o que a gente consegue obter daqui, obter dali, um puxadinho aqui, uma malinha para lá, um dinheiro na cueca ali, uma Kombi cheia de dinheiro lá. Será que o presidente Bolsonaro vai fazer toma lá da cá com os generais? Então, Mandetta, antes de abrir a sua boca e ficar dando entrevistas por aí, falando bobagens e asneiras, lave a sua boca. Ao invés de falar dos militares, você disse que os militares trabalham preocupados com promoção, que não têm conhecimento técnico. Ora, Mandetta, você que já foi primeiro tenente médico do Exército Brasileiro e prestou serviços aqui no HCE, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como era a sua vida militar. Se você era um profissional de alto gabarito, dedicado à profissão, preocupado realmente em honrar a farda que vestia, ou trabalhava preocupado em ser promovido de segundo tenente para primeiro tenente, visto que você ocupou até o posto de primeiro tenente. Não sei se você foi um militar mocorongo, bizonho, que nada entendia de administração pública, muito menos de administração militar. Então, você, Mandetta, não pode tomar como exemplo, talvez, o seu exemplo, para querer falar dos militares. Você, não sei por quantos anos, vestiu a farda militar do glorioso Exército Brasileiro, Mandetta. Não sei se você teve a oportunidade de trabalhar com documentos na área administrativa. Você, Mandetta, sabe e deveria saber, porque passou pela tropa, pelo hospital, que a administração militar é extremamente rigorosa. Qualquer erro que um militar cometa amanhã, ele poderá estar respondendo sindicância, mais na frente, respondendo inquérito policial militar, ou até sentado na frente do homem da capa preta, do juiz, para ser julgado por um erro que ele cometeu. E se o erro, Mandetta, causou dano ao erário público, você, como militar, deveria saber isso. O militar, antes mesmo da decisão judicial, numa decisão administrativa, ele é obrigado a ressarcir os cofres públicos, nem que ele passe o resto da sua vida descontando no seu contra-cheque o dinheiro que ele, por mau zelo, acabou causando aos cofres públicos. Bem diferente, Mandetta, dos corruptos, que roubam milhões e milhões dos cofres públicos e depois vão ser apadrinhados para ser ministro, secretário, prefeito, governador e até presidente da República. Então, Mandetta, mais uma vez, pense 500 vezes antes de falar bobagens sobre a presença dos militares ali no governo Bolsonaro e, em particular, no Ministério da Saúde. E outra coisa, Mandetta, entre no site do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ficar sendo informado... Santa Lucinha, por favor. Já estou encerrando, senhor presidente. Ao invés de ser informado através de mídias que não têm compromisso com a verdade, entra no site do Supremo Tribunal Federal e assim você verá
que no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal passou para os governadores e prefeitos a incumbência do isolamento social. Ou seja, não é responsabilidade do governo Bolsonaro, conforme a bobagem que você disse, que porventura o número de vitimados pela coronavírus tem aumentado no Brasil. Não é, porque o governo Bolsonaro enviou bilhões para os estados e municípios, mas muitos políticos e não militares desviaram milhões. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem alguns vendo o sol nascer quadrado. Não tem nenhum general, nenhum coronel, nenhum tenente, nenhum sargento respondendo por ter roubado dinheiro que foi destinado para combater o coronavírus. Mandetta, lave a boca antes de falar dos militares que estão no Ministério da Saúde, levando adiante a missão, coisa que você não conseguiu. Muito obrigado, senhor presidente.